Boa tarde, meus amigos. Desculpem se estou a acordar alguém, mas agora é hora de trabalho. Eu ia então pedir-vos que se unissem a mim, elevando o nosso pensamento e orando, fazendo uma conversa com o nosso Criador, Deus. E aproveitamos para o louvar pela sua obra, esta obra que todos os dias nos surpreende, vamos sempre descobrindo pequenos detalhes. É uma obra maravilhosa, é uma obra imensa, infinita, e com esta característica que sempre há algo mais para conhecer neste caminho a que Ele nos fadou a todos da perfeição. Mas agradeçamos-lhe que, mesmo colocando-nos neste universo, com estas características, Ele não nos desamparou e deixa-nos algumas muletas. Vêm em formas de mensagens, como por exemplo as que temos aqui nestes livrinhos, mas vem também por atividades mais continuadas, como sejam esta doutrina que nós estudamos. Não é o único caminho, claro, outros caminhos há, mas já que o temos à nossa disposição, saibamos utilizá-lo na sua máxima potência e agradeçamos-lhe por, nesta encarnação, nos ter feito cruzar com ela. Por fim, vamos pedir-lhe que, naqueles momentos de adversidade que sempre acabamos por experimentar, neste trajeto sem fim para a perfeição, nesses momentos de adversidade, nesses momentos de desânimo, que nos envie os bons espíritos, a equipa espiritual desta casa, para que nos conforte, para que nos faça de novo ter a perspectiva correta ou mais correta da vida, que é tudo passa, isto é uma escola, todas as pequenas coisas que nos sucedem são para nosso bem, embora nos pareçam uma desgraça, mas são para nosso bem e passam. Temos é que as tentar ultrapassar, tomá-las como uma oportunidade para ultrapassar. Nesses momentos em que é um bocadinho difícil perceber que numa desgraça afinal está uma oportunidade de crescimento para nós, pedimos, pois, que nos ajudes, envies as boas sugestões para que possamos continuar este nosso trajeto sem fim até à perfeição. Bem-aja. Ora, muito bem. Então, passemos à palestra. Hoje vamos falar desta obra, obras póstumas. Nós temos aqui obras póstumas aqui na nossa livraria. Temos? Temos. Pronto. As obras póstumas, alguém já teve a oportunidade de ler esta obra? Muito bem. Pronto. Esta obra, nós não a ouvimos. Olha, aí está ela. A Paulinha tem aqui. Exatamente. A que temos aqui é esta obra. Esta obra não é normalmente considerada como pertencente à codificação fundamental, outros chamam-lhe básica, de Kardec. Contudo, o que aqui está é, digamos que é um testamento doutrinário de Kardec. Ela só surge 21 anos após a morte de Kardec e por isso lhe chamam de obras póstumas. Na realidade, Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. ela surge em 1890, quando Kardec tinha morrido em 1869. Portanto, cerca de 21 anos depois. Fez este ano 129 anos, em janeiro deste ano. Como é que vamos tentar abordar esta obra? Vamos começar por entender porquê. Porquê é que esta obra aparece, mais a mais sendo obras póstumas, sendo coisas que Kardec deixou, é uma coletânea de notas, pensamentos, mensagens que ele não utilizou para a codificação fundamental. Porquê é que ela aparece? Vemos as questões da edição.
Naturalmente compreenderão que, sendo póstumas, só poderiam ter uma única edição. Kardec já não poderia reeditar, mexer nelas, alterá-las, como foi alterando as outras em vida, não é? Portanto, ela naturalmente só teve uma edição, embora a estrutura dela tenha sofrido rearranjos, como vamos ver, mas são apenas rearranjos para que se leia melhor e se interprete melhor. Vamos ver quais são. Vamos começar pelo porquê. Porquê é que esta obra surge? Nada melhor que vermos um pequenino filme que nos vai contar isto. O pedagogo, linguista e cientista francês Hippolyte Léon Denisard Rivail foi um instrumento de um espírito de verdade que possibilitou o advento do Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador é a doutrina espírita, a terceira revelação de Deus aos homens. Em 31 de março de 1869, o inesquecível codificador da doutrina espírita desencarnou em plena atividade na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aos 65 anos de idade. No entanto, o codificador do Espiritismo era portador de uma rara capacidade de trabalho e de uma férrea determinação em abordar todas as questões relativas ao Espiritismo. Por essa razão, suas corajosas investigações, pesquisas, dissertações, publicações sempre estiveram em estágio muito avançado de preparação e seus livros elaborados bem antes da sua publicação. Com esforço muito grande, sua viúva e seus amigos publicaram o livro Obras Póstumas, apresentando vários estudos desse apóstolo de espírito de verdade que nunca haviam aparecido em lugar algum. Esse livro representa o testamento doutrinário de Allan Kardec e nele se pode conhecer o drama de um homem que, tendo estado muito à frente do seu tempo, teve que enfrentar pelejas muito ásperas, resistências quase intransponíveis, opositores ferozes e também a incompreensão e a deslealdade de pessoas muito próximas e íntimas que desejavam colocar-se acima da doutrina espírita. Como foi dito, isto é o testamento doutrinário dele. São notas que ele deixou. São notas, muitas delas, que eram muito íntimas. Ele nem sequer a publicou nem na Revista Espírita, nem nas outras obras da codificação, e que a sua viúva ficou com elas após a sua morte e legou depois à associação, à sociedade que continuou a obra de Kardec. Depois foi mudado de nome, já vamos ver essa sociedade, e ela vem a lume, vem à publicação em 1890. É uma obra, eu recomendo a todos ler, mas aos estudiosos é mesmo obrigatório. Quem queira entender o Espiritismo e ter justificações para poder sustentar alguns pontos dúbios que podem surgir devido a traduções, interpretações, coisas que se dizem, tem aqui muito que nos pode sustentar, ok? Por exemplo, tem informação pertinente e suficiente para que tenhamos argumentos para, por exemplo, não aceitar assim do pé para a mão que a quinta edição da Gênesis é uma adulteração, de forma nenhuma. Há aqui mensagens que mostram que ele estava a trabalhar nisso. Eu estou apenas a dar um exemplo, mas outras situações há, e para os estudiosos é obrigatório. Para os outros, recomendo que leiam, porque dá uma ideia da ambiência em que via Kardec. Os problemas que hoje nós lidamos, ele também os tinha, e mais ou menos ele estava a criar uma doutrina nova, se calhar muito mais árduos que nós hoje temos às vezes em conversas nossas sobre o Espiritismo. Ora bem, então, relativamente à publicação, portanto, ela surge através desta Sociedade de Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec. Esta sociedade, este é o último nome conhecido desta sociedade, que começa por ser a Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo, fundada logo em julho de 1869, 3 meses após a morte de Kardec, pela sua viúva Amélie Boudet. Ela forma esta sociedade, que tem depois associada a Livraria Espírita, que já existia no tempo de Kardec. Portanto, só que esta sociedade vai mudando de nome, é a Sociedade da Caixa Anónima da Caixa Geral do Espiritismo, tem outros nomes pelo meio, e em 1890 tem este nome.
A livraria que lhe está associada muda apenas 2 vezes de nome. Nesta altura, essa livraria tem um nome, já vamos ver em pormenor, mas é a Livraria de Estudos Psicológicos, já vamos ver. De qualquer das maneiras, dizer-vos que esta sociedade só vai até 1895, em que abre falência. Esta sociedade, nesta altura, já enfrenta graves problemas de direção. Quem a dirigia era este senhor, Pierre Gaëtan Lemarie, que era um médium que trabalhou com Kardec na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense e que depois, na Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo, ele entra em 1871, um ano antes da publicação da 5ª edição da Gênese. É ele que os detratores da 5ª edição atribuem a adulteração, dizem que é ele que adultera a 5ª edição, esquecendo-se que para isso acontecer era preciso que esta senhora fosse cúmplice criminosa, não é? Esta senhora é quem tinha os dados dele, e era ela quem mandava na sociedade. Portanto, ele, para fazer uma coisa destas, tinha que contar com a cumplicidade desta senhora. Mas não é só com a cumplicidade desta senhora, teria que contar também com a cumplicidade do representante do Estado francês, que estava na Biblioteca Nacional. Vai lá a senhora com uma obra que ainda por cima diz logo na capa: edição corrigida, alterada e aumentada, e é de um morto. Eu, se fosse o homem que lá está à frente da biblioteca, desculpe lá, minha senhora, você está-me a dizer que me estás aqui uma coisa do seu marido que já está morto, e ainda por cima vem-me a dizer que está alterado, eu tenho que ter certeza absoluta que é do seu marido. Lógico, não é? Portanto, de certeza que ele mandou à senhora provar que aquilo era, se calhar teve que lhe mostrar os manuscritos mesmo de Kardec a dizer-lhe sim. Não houve aqui nenhuma ocultação. Portanto, só por estas 2 razões, não. Mais vale desperdiçar 10 verdades do que entrar numa mentira. Não, não e não. E, de facto, nesta obra depois encontram-se umas mensagenzinhas em que mostra que ele estava a trabalhar numa alteração da gente. Mas ele sempre fez isso. Então, sei lá, o Livro dos Espíritos, ele em vida, 16 edições. Até à 12ª foi alterando coisas. O Livro dos Médios, 11 edições. Evangelho, 4. Céu e Inferno, 4. Gênesis, 5. O que é o Espiritismo, 8. Portanto, só não altera, só não muda de opinião aquele que enfim, está um bocado tacanho. Portanto, ele vai mudando de opinião. Bom, portanto, ela é realmente publicada, lá está, pela Livraria das Ciências Psicológicas e Espíritas, tal que só muda 2 vezes o nome, era a Livraria Espírita à morte de Kardec, e muda, em 78, muda para este nome, Livraria de Ciências Psicológicas e Espíritas, que estava neste cantinho, neste edifício, junto com a Sociedade da Livraria Espírita fundada pela Kardec. Esta sim que mudou muitas vezes o nome, e, portanto, em 1888 estava aqui, e aqui permaneceu, depois até ao final, até entrar em falência em 1895. Falência também de muitas formas, porque a direção daquele senhor Pierre Gaëtan Lemarie, realmente ele a partir de 1865 comete alguns crimes, vai para a cadeia inclusivamente à conta disso, dirige mal a associação, há muitas crispações ainda, até com a viúva Amélie Boudet, que morre em 1883, e em França resolvem criar a União Espírita Francesa, onde tem gente como Gabriel Delanne, Leon Denis, Bert Fropo, e seguem um outro caminho. Muito bem, ela aparece assim, esta é uma fotografia da primeira edição, e tinha nesta altura 2 partes e 452 páginas, estava mais ou menos assim organizado. E nesta primeira parte nós encontramos uma biografia de Kardec, encontramos os discursos fúnebres que foram produzidos no funeral dele, e depois começa logo a falar aqui de umas coisas que têm a ver com doutrina, pequenos apontamentos sobre doutrina. E depois entra numa segunda parte que tem a ver com a visão de Kardec, a sua missão e a visão do Espiritismo segundo Kardec. Com o andar dos tempos, e nesta obra, nomeadamente, a que temos, exatamente esta, ela está reorganizada, está apenas reorganizada, não há nenhuma alteração. O que é que aconteceu? Naquela primeira parte, que realmente englobava esta parte, que hoje é uma introdução aqui, e mais esta, isto era só aqui fica com uma introdução, o 1 e o 2. E fica mais claro, porque realmente aqui, nesta primeira,
Fica lá apenas a biografia de Kardec, os discursos fúnebres e ficam uns apontamentos que tinham valor apenas para os sócios daquela sociedade naquela altura, portanto, são coisas administrativas. E então fica tudo agrupado numa parte introdutória, que chamamos de introdução, e então depois sim é que vem a parte ligada a pontos sobre a doutrina que Kardec tinha deixado e, por último, na segunda parte, a missão e a constituição do Espiritismo. Portanto, tem mais ou menos isto. O que houve daí para cá foram apenas e tão só reimpressões e não houve mais edições no sentido de alteração. Quem ler a obra e queira fazer um estudo comparado, valerá a pena recorrer da Revista Espírita, também, que continua a ser publicada, e vale a pena. A biografia de Kardec, eu tenho aqui a do Henri Sauce, que por acaso é o indivíduo que em 1884, após morrer Amélie Boudet, com um artigo chamado Infâmia, levanta a possibilidade de que as alterações sejam adulterações, mas é em 1884, deixaram morrer Amélie Boudet, quem poderia de facto dizer as coisas como devia ser, e claro, vê-se mesmo que, porque é que aquilo surge? Porque de facto este Pierre Gaëtan Leymari, desde 1875 para diante, vai para a cadeia, ele de facto faz uns crimes, mas não se pode julgar um crime de 1872 com factos que acontecem em 1875, quer dizer, não pode ser ao contrário, quer dizer, tem que se provar, para além do tal problema que seria preciso contar com a cumplicidade da Amélie Boudet e do representante do Estado francês. Mas pronto, vale a pena também confrontar com biografias. Eu trouxe deste senhor, mas há outras biografias. Este livrinho de Bert Fropo, Muita Luz, também é muito interessante para perceber a ambiência que se vivia em França, nesta altura em que é publicada esta obra, e as questões todas também do Leymari e destas sociedades e da União Espírita Francesa. Ela foi vice-presidente da União Espírita Francesa, muito amiga da Amélie Boudet, e também nos conta o que a Amélie Boudet, para o final da vida, os problemas que teve também, até com esse Pierre Gaëtan Leymari. E este livro, O Legado de Allan Kardec, surgiu em 2017, que eu recomendo como de bom valor histórico, escrito por Simone Privato, mas só tem um problema no meu ponto de vista. Na minha verdade é que vai logo de início, parte de início de uma tese, que é a quinta edição da Gênesis está adulterada e depois não é comprovada, antes pelo contrário, até encontramos dados em que dá para desdizer completamente. Mas, contudo, tem valor histórico e também quem queira perceber o que é que se passou após a morte de Kardec, pelo menos até que apareceram as obras póstumas, tem aqui um bom repositório histórico. Muito bem. Então, olhamos agora para a estrutura das obras. E, naturalmente, vamos vê-la segundo a forma como as obras atuais estão organizadas. Vamos olhar para aquela tal primeira parte introdutória em que apenas nos vamos fixar na biografia e no discurso, porque outros são coisas administrativas, que os sócios deveriam pôr as suas cotas em dia, assim, é umas coisas que lá estão, não tem assim grande interesse. Então depois vamos à primeira parte, olhar para aspectos doutrinários, em que vamos encontrar coisinhas interessantes, que já se vê escritas nas outras obras da Codificação Fundamental e na Revista Espírita, e por fim, na segunda parte, vamos olhar para a missão que foi atribuída a Kardec. Vamos ver algumas mensagens que Kardec recebeu no início, a espiritualidade superior a definir qual era a missão dele, e a sua ideia de futuro, que de alguma forma também vem reproduzida na Revista Espírita em 1868, mas vale a pena vermos-la aqui também. Vamos começar pela parte introdutória, que tem, como vos disse, biografia, discursos fundos e tem mais umas coisas de caráter administrativo. Vamos focar apenas nestas duas. Vamos passar para já a biografia e vamos recorrer de um videozinho que mais ou menos nos conta essa biografia que lá vem. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizavam um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia,
altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rivail tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. O que acabamos de ver e escutar é um resumo dessa biografia que também, por sua vez, é um resumo da própria vida de Kardec. Poderão encontrar, de facto, ou com Henri Sauce ou com outros biógrafos, há vários, o Ventouil, umas coisas mais alargadas, nomeadamente na vida antes de espírita de Kardec. Também é interessante ver o trajeto que ele teve após estar em Yverdon. Vai para Paris, ele começa a dar aulas, é professor durante uma vida inteira, interessa-se pelo magnetismo e só se vem depois a interessar pelo espiritismo em 1854. Vale a pena também ver isto. Mas tem uma boa biografia aqui. Depois tem discursos fúnebres. Senhores, deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem ora estendido diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual embalsamamento do coração. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Pela Revista Espírita e pela Sociedade de Paris, cujo presidente ele era, se constituíra de certo modo o centro a que tudo ia ter, o traço de união de todos os experimentadores. Suscitou rivalidades, fez escola de feição um pouco pessoal, havendo ainda alguns dissídios entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, devemos unir-nos, todos, por uma solidariedade fraterna, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. A imortalidade é a luz da vida, até a vista, meu caro Allan Kardec. Este extrato do discurso que escutamos foi produzido por este senhor, Camille Flammarion, um astrónomo contemporâneo de Kardec, que também era médium. A ele se deve, por exemplo, um capítulo da Gênese chamada Uranografia Geral. Foi através dele que foi escrito este capítulo. Portanto, um eminente cientista que compreendeu bem as questões do espiritismo, e ele diz que isto não é uma religião, é a altura de levarmos a isto à racionalização das suas crenças, a medi-lo, avaliá-lo, dar-lhe um tratamento científico que Kardec já tinha imprimido. Houve 4 discursos na morte de Kardec. Kardec morre em 31 de março de 69, vai enterrar no dia 2 de abril de 69, não no cemitério onde estão hoje depositados os seus restos mortais, mas num cemitério mesmo dentro de Paris, um cemitério de Montmartre, está lá numa colinazinha, tem uma igreja mesmo no centro de Paris. Ele é enterrado aí.
E é nesse momento que se produzem estes 4 discursos, dos quais ouvimos um deles. Estão lá outros também muito interessantes. Ele depois é transladado, os seus restos mortais são trasladados um ano depois, em 1870, antes de começar uma guerra terrível com a Prússia, são trasladados para o cemitério Père Lachaise, que são nas redondezas de Paris. Alguém que passe por Paris e que tenha um bocadinho de tempo, apanhe o metro, vá à estação de Père Lachaise, porque está mesmo ao pé do cemitério. Esse cemitério é muito engraçado, porque estão ali enterrados figuras ilustres, desde a música, da arte, enfim, chefes de Estado. E também lá está Kardec, numa anta, tem parece um daqueles monumentos megalíticos, portanto, e também lá está. E a mulher, a Amélie Boudet, também depois foi para lá. Portanto, isto é o que nós podemos encontrar nesta parte introdutória. Depois há ali aquelas anotações administrativas que não vale a pena estarmos a considerar de valor aqui para a nossa apresentação. E entramos então na primeira parte. A primeira parte, eu estou-lhe a chamar aspectos doutrinários, porque é o nome que me parece, mas temos lá várias coisas. Temos apontamentos sobre a necessidade da racionalização da nossa fé, um bocado alinhado com aquele discurso de Flammarion. Coisas sobre a manifestação dos espíritos, a natureza do Cristo, que tem criado muitos problemas. Há quem ainda hoje afirme que Cristo era um agênate, tinha um corpo fluídico em vez de ter um corpo carnal, que tonteria enorme, seria uma grande fraude de Cristo, mas pronto. As questões da arte, hoje em dia há quem diga, a arte espírita, a arte não sei, calma, a arte é relativa, já vamos ver o que é que Kardec também pensava sobre isto. As alternativas para o homem, para a vivência do homem, ele na altura elencou 5, nós vamos dar destaque à espírita, com as suas pautas principais, e depois ele termina com um capítulo que é problemas e questões, aborda uma série delas, e vamos olhar mais em particular para uma parte em que ele fala dos detratores do espiritismo. Vamos começar pela fé raciocinada. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Nós vemos esta informação refletida também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem o título de Fé transporta montanhas, e se forem ao parágrafo 7, encontram exatamente isto que ouviram, que é a fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Portanto, é a convocatória racional de Kardec, filosófica de Kardec, é preciso crer, mas justificadamente. Não é crer porque o outro crê, porque o outro diz para crer. Não, é preciso racionalizar a nossa fé. Portanto, isto é interessante de se verificar, porque ao lermos este livro vamos encontrando coisas que depois, para quem já tenha lido as obras fundamentais, já percebi, olha, esta parte aqui é escrita mais ou menos em 1864, que é quando aparece o Evangelho, que na altura ainda não era Evangelho, era a imitação segundo o Evangelho do Espiritismo. Depois é que muda para o Evangelho segundo o Espiritismo em 65. Depois disto ele fala sobre as questões das manifestações. As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. É o que comprovam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos assumiram grande desenvolvimento e tomaram um caráter mais acentuado de autenticidade, porque estava nos desígnios da providência por termo a praga da incredulidade e do materialismo por meio de provas evidentes, permitindo que os que deixaram a terra viessem a testar sua existência e revelar-nos a situação ditosa ou infeliz em que se encontravam. Tudo
isto que ouvimos, para os que já tiveram a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, vão ver que isto vem refletido na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala do mundo espírita e da comunicação, existe o espírito e a comunicabilidade dos espíritos e tal, vem bater nisto. Também vem muito no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns como primeira obra científica de Kardec, estabelecendo as leis gerais universais das várias capacidades mediúnicas que ele conhecia na altura. Portanto, vale a pena ir buscar mais estes detalhinhos para se perceber como é que ele chega a coisas. Claro que isto são as coisas, a maior parte delas não estão refletidas nessa obra, mas é para nós percebermos como é que ele separava o trigo do joio também, o que é que ele considerava importante, os problemas com que ele se debatia. A seguir vem uma questão. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não se acha solucionada. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos. As opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos. Sobretudo, o que se procurou foi saber o que o dogma continha de plausível ou de irracional, deixando-se geralmente de um lado e de outro de assinalar os fatos capazes de lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde encontrar esses fatos, senão nos atos e nas palavras de Jesus? Nada tendo ele escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que tampouco escreveram coisa alguma quando Cristo ainda vivia. Aí somente é que se há de procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores são apenas e não podem deixar de ser simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que em caso algum poderiam ter a autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do Mestre as instruções. Aqui o alerta para uma questão que tem perpassado os tempos depois de Cristo, não é? A natureza do Cristo, ainda hoje, por exemplo, se nós olharmos para uma rama das religiões cristãs, porque agora já são muitas e começaram por separar-se também por causa disto. Primeiro, uma grande divisão entre os chamados ortodoxos, os cristãos ortodoxos que estão mais centrados para o lado oeste da Europa, e a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Mas essa Igreja Católica Apostólica Romana, quando chegou ao finais do século XV e início do século XVI, parte-se outra vez para o protestantismo, portanto, com o calvinismo, Lutero, etc. E mantém-se a católica, mas depois dentro das ramas protestantes, hoje já se conhecem, por exemplo, nos Estados Unidos, conhecem-se 2000 denominações, ok? E muitas delas radicam exatamente nesta questão da natureza do Cristo. Por exemplo, olhando ainda atualmente para a interpretação católica, cristã católica, da natureza do Cristo, nós ainda vemos que considera a Igreja que o Cristo é o Filho de Deus. E nós somos o quê? Enteados, é? Estão a ver? Depois há ali o Espírito Santo e tal. E são também as coisas que, às vezes irracionais, eu dou-vos um exemplo. Toda a gente mais ou menos conhece a Ave Maria, não é? Então, a Ave Maria é: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de... Não pode ser. Então, Deus teve mãe? Deus teve mãe? Eu altero sempre a minha. Até nos funerais e tudo, eu altero a minha. Sempre. Nos velórios, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores. É sempre a minha. O Jesus com Deus. Exato. Aquela trindade. Quem usa raciocínio lógico não consegue entender isso, não é? A tal trindade divina. Exatamente. Portanto, é um dogma. E as pessoas dizem, sem pensar, mãe de Deus, então, mas se Deus teve mãe, quem é Deus é a mãe dele e não ele. Portanto, não faz sentido. Mas vem disto. Portanto, esta questão da natureza de Cristo tem trazido problemas. Tem, por exemplo, houve, ainda no tempo de Kardec, aparecem os 4 Evangelhos segundo Rostand, que defende uma tese que era que ele tinha um corpo fluídico, isto é,
Cristo não tinha um corpo carnal como nós. Isso é uma grande fraude. Então Cristo sacrificou-se por nós, deu a vida por nós e afinal tinha um corpinho que não sentia dores. Não, tontaria, não é? Portanto, há toda uma série de teses em que as pessoas embarcam sem depois pensar nelas, que causa uma série de problemas, e é isto que o Espiritismo tende a terminar com isto, levando a racionalidade por diante. Também depois tem... A beleza do ponto de vista puramente humano é uma questão muito discutível e muito discutida. Belo, realmente belo, só é o que o é sempre e para todos. E essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis aí a única beleza absoluta. É a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, porque nada de mais belo se pode conceber. Quanto ao que se convencionou chamar belo, e que é verdadeiramente digno desse título, não deve ser considerado senão como coisa essencialmente relativa, porquanto sempre se pode conceber alguma coisa mais bela, mais perfeita. Somente uma beleza existe, e uma única perfeição: Deus. Fora dele, tudo que adornarmos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único, de um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Este aviso encontra eco hoje, por exemplo, mesmo dentro do Espiritismo, do movimento espírita, quando algumas correntes, alguns centros, algumas associações, quando organizam umas jornadas e tal, se chamam música espírita, arte espírita, mas a arte é relativa, a arte maior, o belo maior é Deus, é arte. Conto-vos uma anedota que mostra isto de alguma forma. Consta que um radical muçulmano se desloca a Inglaterra, a Londres, e apanha um táxi. Apanha um táxi e o taxista está com o rádio ligado a ouvir rock and roll. A música do nosso tempo e tal. Ele entra no táxi e manda logo o taxista desligar aquela música, porque aquilo era um sacrilégio, estar aquela música, a religião dele não lhe permitia ouvir aquela música, aquilo era o pior crime que se podia cometer e tal. Ele que desligasse já a música. Bem, o taxista, coitado, desliga a música, para o carro, sai fora do carro, vem abrir a porta dele, diz: faz favor de... Mas eu quero ir passar... Não, faz favor de sair, porque também no seu tempo não havia táxis. Aguarde aí que vem um camelo buscá-lo. Ok, portanto... Exatamente, portanto... radicalismo, mas nem tanto. Doutrina espírita ou princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado um certo grau de perfeição. E de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando, num mundo, alcança tudo o que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantados, até à perfeição do que é suscetível a criatura. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com o perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos, mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar, com o tempo, todos os progressos. Acabamos de ouvir a perspectiva espírita do destino do homem, do que é que o homem aqui faz, entre estas várias que se encontram também neste capítulo das obras póstumas. Naturalmente reconhecerão que a espírita é uma rama da deísta. A deísta crê em Deus, mas, por exemplo, a religião, as cristãs, todas são deístas.
Mas nós não nos identificamos, por exemplo, com a visão que há da vida para além da morte física que tem o catolicismo, por exemplo. Eles dizem que a gente vai ressuscitar, não é? O indivíduo que morreu assim, depois ressuscita assim para toda a eternidade e vai ficar a dormir até não pode ser, não é isso. É a reencarnação. Portanto, mas isto para dizer-vos que esta, por exemplo, a influência. Mas depois há a materialista, a dogmática e a panteísta, que se podem ver também neste capítulo e vale a pena. Por fim, neste fim desta primeira parte, tem um capítulo dedicado aos problemas. Ele aborda muitos deles, o egoísmo e o orgulho, as expiações coletivas, porque é que acontecem estes tsunamis, estas coisas em que morre muita gente, as aristocracias, os desertores, e tem depois umas questões em que ele fala sobre os tratores do espiritismo. É imprescritível o direito de exame e de crítica. Para e o elaborar o que é o espiritismo. Não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a de satisfazer a toda a gente. Cada um é, pois, livre de o aprovar ou rejeitar. Mas para isso, necessário se faz discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica tem por demais provado que ele ignora os mais elementares princípios, fazendo-o dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, enfim, apresentando como regra de todos as excentricidades de alguns indivíduos. Também por demais a malignidade ha querido torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, nos quais o seu nome foi envolvido incidentemente e disso se aproveita como arma contra ele. E com este capítulo termina a primeira parte. Na segunda parte, realmente ela pode ser vista como dois subcapítulos. Um que tem a ver com a missão de Kardec e outro com a Constituição, isto é, a visão que Kardec tinha para o futuro do Espiritismo. Comecemos pela missão, com mensagens que ele recebe antes de começar a escrever a codificação. Antes de começar a escrever o Livro dos Espíritos, vamos ver algumas mensagens antes e depois vamos ver uma já após. Vamos, pois, ver mensagens de 56. Reparai que o Livro dos Espíritos é escrito em 57, sai à publicação em abril de 57, e vamos depois já ver uma mensagem em 60, depois de sair o Livro dos Espíritos. Hão de reparar, pelos bonequinhos, vão ver, nestas primeiras 3 mensagens, vão ver uma cestinha. Kardec, as primeiras mensagens, os primeiros fenómenos mediúnicos que assistiu de escrita ainda era com uma cestinha. Atavam uma caneta a uma cestinha, chamam-se corbeille em francês, e a médium segurava a cestinha e a caneta ia escrevendo. Esta última já vão ver uma pena, porque já se fazia a psicografia direta. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Esta é uma das primeiras mensagens que fala da missão dele, encontra-se nas obras postas, mas apenas. É-lhe ditada por a médium, senhora Jafé, e o espírito não se identifica na altura. Esta senhorita Jafé consta ser a encarnação anterior de Chico Xavier. Ok? É uma das médiuns que ele utilizou. 30 de abril de 56, estamos mais ou menos há um ano antes de ele publicar o Livro dos Espíritos. Se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Amém. De novo, a senhorita Jafé, desta vez o espírito identifica-se, Hahnemann, mas vejam que carga lá vem para Kardec. O pobre bolas de levar com uma mensagem destas, até as unhas dos pés se levantam, com o trabalho que aí o espera. Ok? Cá estamos, de novo, estamos em maio de 56. Para tais missões, não basta a inteligência,
Exigem-se, por fim, devotadamente, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Esta mensagem, que é assinada pelo Espírito de Verdade, é interessante trazer só uma conotação sobre a questão do Espírito de Verdade. É uma das discussões permanentes no Espiritismo. Quem é que é o Espírito de Verdade? A que colhe mais interpretações comuns é que seja uma pleia de espíritos superiores que não se quiseram identificar, mas onde estarão, por certo, Sócrates, Platão, Jesus Cristo, talvez. Pronto. E então eles adotaram Espírito de Verdade. Ok? Mas cá está de novo, a tónica, bolas, é um peso que o homem estava ali a receber. Imaginemos-nos no lugar dele. Agora vamos ver uma mensagem, ele depois publica o Livro dos Espíritos, vamos ver uma mensagem a posteriori, em 1860, o ano em que ele revê o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nasce com 501 perguntas e em 1860 é que passa a ter as 1019 numeradas que hoje temos na segunda edição. Deixai que falem, deixai que pensem livremente, tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em conta e ficai sabendo que, para ser-se feliz, é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência, é o precursor da felicidade celeste. Nesta mensagem já vemos um tom de consolo, de espécie de consolo. O que é que isto faz, nos mostra? Mostra que entre aquelas anteriores, publicação do Livro dos Espíritos, até chegar aqui, deve ter havido aqui uma série de contestações e problemas, não é? Em que ele depois vem dizer, atenção, tudo se leva em conta, mas é preciso fazer o bem aos outros, e pronto, enfim, e é isso que conta. Portanto, já mostra aqui que houve, neste interim, houve aqui uns problemas. Esta é uma mensagem que tem alguma consolação, continua a ser uma mensagem, tem mais trabalho para fazer, mas já tem alguma consolação. Portanto, isto caracteriza a missão que lhe foi atribuída. Vale a pena ver estas mensagens para percebermos que tarefa ele recebeu no mundo espiritual. Na parte última desta segunda parte, portanto, há a constituição ou a visão do futuro que ele tinha. Ela vem invertida também na Revista Espírita em 1868, em dezembro de 1868, e podemos encontrar no livro 3 subcapítulos. O projeto de 1868 era o que ele via em 1868 como sendo o Espiritismo, a constituição do Espiritismo para o futuro, para orientar a organização do movimento espírita para o futuro, e tem uma curiosidade, um credo espírita que lá vem mais para o final. Quanto ao projeto, ele diz que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a doutrina seria a falta de unidade. Isto é verdade ainda hoje, não é verdade? O único meio de evitá-la é formulá-la em todas as suas partes, até aos mais mínimos detalhes, com tamanha precisão e clareza que impossível se torne qualquer divergente interpretação. Isto é um chamado de atenção válido, permanente válido para todos nós. Nós, quando fazemos palestras, quando conversamos com os nossos amigos, sejamos muito exatos. Já sabemos que a linguagem é curta, mas sejamos muito exatos naquilo que queremos dizer, porque senão podemos criar muitos enganos e muitos erros sem querer. E ele também diz que o movimento espírita, mesmo nas mais pequenas representações, como sejam as associações ou centros espíritas, deve ter uma casa. Nós aqui temos uma casa. Deve ter um sistema de ensino. Nós aqui temos um sistema de ensino, com os nossos cursinhos que aí temos. Deve ter um sistema de publicidade. Nós também publicitamos no Facebook, etc., o que fazemos e tal. Podemos publicar em jornais, etc., por aí adiante. E no tempo dele ele dizia, deve empreender viagens. Hoje as viagens entendam-se os palestrantes de outras casas que vêm à nossa casa palestrar e nós vamos à casa dos outros. Para quê? Para nós confrontarmos as verdades e aumentarmos a nossa unidade. Ficarmos a ter uma interpretação mais comum, melhor, eventualmente, da união das verdades. Portanto, as viagens do tempo dele, a mais famosa é de 1862, em que ele visita 20 cidades de França, mas ele vai também à Bélgica. Portanto, hoje seriam os conferencistas, os palestrantes, onde nós vamos palestrar fora e outros que vêm palestrar cá. Quanto à Constituição, vale a pena ler. Eu só vos vou trazer aquela que me atraiu mais, é o segundo ponto, que fala dos cismas. E nos cismas ele tem uma coisa muito interessante sobre a solidez da doutrina. Ele diz que 3 coisas há que respeitar
para manter a solidez da doutrina. Primeiro é evitar interpretações erróneas. De novo, aquilo que estávamos ali há pouco a falar. Cuidado com a nossa linguagem, que é curta, muitas vezes a gente perde-se. E há exemplos. Podemos depois, no período de perguntas e respostas, falar sobre isso. Também evitar utilizar o espiritismo para andar a marinar na manteiga, nos esoterismos e coisas. O espiritismo nasce para ideias práticas. Eu ponho-lhes aqui o céu e o inferno, porque no céu e o inferno existe um capítulo sobre os demónios. Mas os demónios são nossos irmãos. Quem venha tentar inventar que os demónios é que são responsáveis pelo nosso desregramento está-se a equivocar muito. Está a marinar na manteiga, ok? Portanto, é para ideias práticas, nasce para resolver os nossos problemas. E, por último, diz ele que não se pode imobilizar no presente. Naturalmente, como qualquer filosofia e como qualquer ciência, o espiritismo, Kardec fez um trabalho hercúleo, mas é um trabalho humano, e ele não podia antever, por exemplo, o que é que se passa 200 anos depois. Dou-vos um exemplo. A lei moral da reprodução só fala em 2 tipos de relações. Fala celibatários e sexos distintos. E hoje entram-nos, às vezes, aqui no centro e noutros centros, entram pessoas com um problema de relações homossexuais. E a gente vai dizer que por Kardec não foram nas relações homossexuais, olha, aqui não, vá a outro sítio, porque nós aqui não sabemos nada disto, ou isto não... Não é. Mas ele deixou indicações muito claras. Se a gente pensar bem, a lei moral da reprodução serve 2 coisas. Serve amor e serve caridade, no sentido de permitir construir um corpo para o outro espírito reencarnar. Ora bem, esta última, ou as duas, só podem ser completadas se forem relações de sexos distintos. Mas os celibatários cumprem pelo menos o amor. Jesus Cristo era celibatário, não cumpriu a segunda. Se todos nós formos a ser celibatários, não há reencarnação. Se todos nós formos ser homossexuais, não há reencarnação. Certo? Portanto, então, conta aqui a intenção. Se o indivíduo é celibatário por amor, abdica para se dedicar aos outros, etc., não sei o que mais, tudo bem, Jesus Cristo fez isto, Divaldo Franco, a mesma coisa, etc. Claro, não cumpre a outra parte, não cumpre. Não há volta que dar. Um casal homossexual também não cumpre a segunda parte. Não cumpre, não há volta que dar. Agora, se serve o amor, encantado, outras oportunidades haverá. Portanto, mas Kardec não escreveu isto, e por não escreveu isto, nós não nos podemos imobilizar no presente. Senão, hoje ficámos aqui baratinados. E quando? Isto, outras coisas. Portanto, esta é a indicação que ele nos deixa para o futuro. Encontrareis isto também na Revista Espírita em dezembro de 1868, como eu vos disse. E ele diz a este respeito também que se tenho razão, todos acabarão por pensar como eu. Se estou em erro, acabarão por pensar como os outros. Acabarei eu por pensar como os outros, naturalmente. Portanto, ninguém aqui, donos da verdade, não há. Ok? Portanto, a gente só vê a realidade segundo a nossa verdade. E a gente tem aqui a aprender a construir uma melhor verdade juntando as verdades que a gente tem. Bom, meus amigos, no final vocês vão encontrar o tal credo espírita. Vale a pena ler, só para ver. Tem um preâmbulo, tem os princípios fundamentais da doutrina, é uma espécie de um resumo. Vale a pena ler. Eu, para vos trazer esta palestra, consultei estas obrazinhas que aqui estão. E cá está as obras póstumas nas suas 2 versões. Esta é a atual que a gente tem. Os livrinhos que eu vos fui falando, as biografias. Aqui no meu livro de Pensamento Sistémico e Espiritismo, que temos aí para quem quiser, eu também falo nestes assuntos, e entre o capítulo 1º e o 4º falo-vos nisso. Também podeis descarregá-lo desta livraria digital do BOC e ler em aparelhos eletrónicos. Eu estou a gravar isto como habitualmente, e amanhã ou depois já colocarei esta palestra neste canal de YouTube, Espiritismo JG. Também podem encontrar aqui no Facebook, aqui neste e-mail. E pronto, no tempo que nos sobre, uns 3 ou 4 minutitos, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que queiram fazer sobre isto ou outra coisa. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu vos pedir, como habitualmente, que nos unamos de novo numa conversa com Deus, uma conversa com a espiritualidade superior, louvando por esta casa que Ele nos dá e estas condições que nos dá para viver e para descobrir a sua obra. Agradecendo pela possibilidade que também nos concede
Sabe-se lá por que motivos cada um terá, conscientes ou inconscientes, nos cruzarmos todos agora e aqui com este suporte filosófico e científico que nos permite, usando a razão, esclarecermos mutuamente, como acabamos de o fazer, e sairmos daqui mais enriquecidos sobre a vida, sobre a nossa missão, que também nós vimos aqui o que era a missão de Kardec, mas ela também se aplica a todos nós. Por fim, pedir ao Senhor que nos auxilie a nós cumprirmos a nossa missão. Nós vamos lá entendendo aos poucos, como todos, como Kardec também a foi entendendo com várias mensagens, várias coisas que lhe foram acontecendo. Nós também, no nosso dia-a-dia, nós vamos percebendo, pelas intuições que temos, pelas tendências que sentimos ter, pelo que nos vai sucedendo, nós vamos progredindo intelectualmente, melhorando a nossa capacidade de distinguir entre o bem e o mal, melhorando o nosso livre-arbítrio, as nossas capacidades de escolha e concluindo quais os caminhos que nos são melhores e mais favoráveis para o progresso moral que é comum para todos. Mas que, nesse trajeto, temos que ser cada um de nós a escolher o caminho por onde vai. Os caminhos são múltiplos, embora o fim seja o mesmo. Mas porque esses caminhos são múltiplos, são individuais, muitas vezes têm escolhos que nos afetam seriamente na nossa vontade, na nossa capacidade de progredir e achamos que somos os desgraçados, que somos os escolhidos para que as coisas corram daquela forma, portanto, e somos assaltados pela vontade de querer desistir, por ir por outros caminhos, criar sofismas, como aqui falávamos, para encontrar desvios a esse caminho que é para todos e é obrigatório para todos, mas é individual, é um progresso individual. Assim, Senhor, nesses momentos envia-nos os nossos guias espirituais, a equipa espiritual desta casa e dá-nos aquela força baseada naqueles dois pilares que Cristo sempre nos disse: crês que eu te posso curar? Queres ser curado? Substituamos o curar pelo ajudar. Queres ser ajudado? Crês que pode ser ajudado? Lembrar-nos que sim e seguirmos diante no nosso caminho até à perfeição. Bem-aja, bom Natal, um bom ano. Até sempre. Obrigado.